Está claro que as redes sociais trouxeram ao mercado possibilidades de trazer anúncios para diversos públicos com um custo muito menos elevado do que se tinha antigamente. E aí, se a gente começar a pensar na pandemia, isso trouxe uma nova realidade. Só que esse mercado que cresce e cresce muito, também tem um outro lado. Você precisa investir, você precisa ter retorno. Como é que está a performance do seu cliente? Bom, para conversar sobre isso, eu vou trazer agora o Roberto Fernandes. Vamos fazer conexão com o Rio Grande do Sul, daqui do norte para lá para o sul do país. Tudo bem, Roberto? Maravilha, Caio, tudo bem? Prazer estar batendo um papo com vocês aí. Maravilha, prazer te receber aqui. O Roberto é CEO da agência Fator, uma agência especializada em performance. Eles têm um site maravilhoso que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Ele vai poder falar mais sobre as atividades que desenvolvem. Mas, Roberto, para começar, o mercado mudou muito. A gente vai colocar um ponto aqui de 2020, mas isso já era uma realidade um aninho antes, ali, 2 até. Só que isso trouxe ao mercado inúmeras agências, inúmeras possibilidades. Os investimentos, claro, se tornaram mais fáceis, mais acessíveis do ponto de vista de você conseguir fazer o investimento na rede social. Só que do outro lado, tem quem cobra performance, quem quer entender o que aquilo está resultando. É necessário ter muito bem como cliente essa noção, né? Precisa converter em vendas. Um ponto principal que a gente sempre fala é que precisa olhar de ponta a ponta o perfil de resultado que está sendo gerado para o cliente. Uma das coisas que a gente fala muito aqui na Fator, que a gente tenta sempre olhar para o que acontece depois da estratégia de performance, quando aquele potencial cliente entra em contato com a empresa, o que acontece no funil comercial da empresa, como é que é a relação do time comercial com esses contatos, qual o potencial que aquele contato tem em gerar uma venda. O mercado, né, exatamente como você comentou, Caio, o mercado mudou muito, muito. Ali a pandemia, ela foi um divisor de águas, eu acho que em diversos nichos, mas no marketing digital, sem sombra de dúvidas, o impacto foi gigantesco. A gente vê clientes nossos que basicamente inverteram todos os investimentos de mídia deles, do off para o digital, naquele momento ali de 2020. Isso, obviamente, saturou mais o mercado, aumentou custos, impactou num geral, assim, no mercado, tanto no mercado dos clientes, quanto ali no mercado das agências, no mercado digital também ficou um pouco mais complexo durante a pandemia e após a pandemia também. Mas essa saturação do mercado, aí eu vou falar daquilo que até você mencionava antes da gente começar a gravação, o nosso mercado, que no caso é o mercado de vocês de marketing digital, ele conseguiu compreender que muito mais importante que captar clientes, que trazer clientes para essa sua lista de atividades que você desenvolve no dia a dia, é entregar? Houve essa cultura do mercado? É difícil. Eu acho que hoje o mercado, e quando a gente fala de agências, a gente está falando do mercado B2B. Ele é um mercado que ele está se caracterizando como outros, assim, no B2B, principalmente de tecnologia, como mercados que são muito mais agressivos comercialmente. Então, eles têm uma estratégia de captação, tem times comerciais mais expressivos, eles estão sempre colocando novos negócios e novos potenciais clientes na sua esteira comercial. Muitas vezes sem se preocupar muito com o resultado lá na ponta, mesmo que isso resulte no que a gente chama de churn, né, o cancelamento do cliente nos meses seguintes, acaba sendo uma estratégia de, por um lado, colocar o máximo de clientes para dentro da empresa e, do outro, tentar perder o mínimo possível de clientes. Então, acaba sendo sempre esse fluxo, sem se preocupar muito na retenção desses clientes com base em resultado, que seria o cenário ideal. E aí a gente entra num aspecto, Roberto, que a gente precisa, quem atua no mercado, entender, que é aferir, estudar o cliente, para você poder estabelecer a estratégia mais correta e assim você entender a maturidade também daquele perfil. Tudo isso deveria, pelo menos, estar no dia a dia de quem está nessa jornada.
Deveria. Na prática, hoje, como eu comentei, é uma agressividade comercial tão grande que o importante é colocar o máximo de clientes para dentro, aumentar o ticket se possível, tentar não sangrar tanto no churn e seguir esse fluxo. Olhar para o cliente, olhar para a maturidade dele, para entender o que pode ser vendido para esse cliente, o que faz sentido para ele como estratégia, seja de performance, de marketing, de comunicação, como quiserem chamar, isso é muito raro, isso é muito difícil, porque justamente está todo mundo se preocupando mais com a quantidade, muito pouco com essa relação de qualidade do perfil de entrega, do perfil de necessidade do cliente e até do perfil de maturidade digital, né, do que faz sentido para ele utilizar de serviços, aonde ele deve investir, aonde ele vai ter mais resultado de acordo com o perfil de cliente ideal dele. Tudo isso é um processo que demanda análise, demanda estudo, entre aspas, é muito mais fácil só tentar vender para o cliente e pronto. Mas isso abre uma lacuna, isso abre um revés contra o próprio mercado? Depõe contra? Com certeza. A gente vê isso muitas vezes com clientes que a gente começa uma relação. A gente vê isso muito no mercado de agências. O mercado de agências é um mercado difícil, porque a gente vê o cliente já chegando preocupado, de certa forma, porque ele teve diversas experiências ruins anteriores. E como ele não sabe como entender se aquela agência tem potencial para trabalhar com ele, se tem qualidade, se tem experiência, se tem know-how, ele já entra sempre muito preocupado, porque foi uma agência que não fez o trabalho direito, ou foi outra que não teve resultado. Isso acaba dificultando mais o mercado, a relação, aquela questão também de diferenças de valores entre as empresas, do perfil de serviço, tudo isso dificulta até a esses clientes ficarem mais maduros e entenderem melhor até o perfil de empresa que eles têm que contratar, o que eles têm que perguntar. Então, a empresa não tem muita maturidade, ela vai ter dificuldade de escolher o melhor prestador de serviço para ela. Eu estava entrevistando há um tempo um associado também da Anamid, lá do interior de São Paulo, e ele falou algo bem interessante sobre esse comportamento, né? Até a gente conversou na nossa conversa prévia, que é o lance do funil, de você estabelecer ali uma metodologia e uma régua de relacionamento, e ele publicou um livro, inclusive com esse título, e ele dizia, né, que quando você entende que o seu pós-venda só termina quando você faz uma outra venda, o comportamento muda. Eu diria que assim, o pós-venda não pode terminar nunca. Não existe melhor pós-venda do que aquele conjunto de bom atendimento, entrega de resultados. Não é, e às vezes não é nem necessariamente buscando uma nova venda, porque às vezes para empresas, prestadores de serviços muito especialistas, às vezes não há muito o que vender a mais, né? Então, o pós-venda ele passa muito pela retenção desse cliente. A gente vê isso muito quando a gente tem clientes que têm 2, 3, 4 anos dentro da agência. Isso tudo é o pós-venda sendo bem trabalhado. É resultado, é relacionamento, é transparência de comunicação. Tudo isso influencia bastante. Agora, vamos entrar um pouco na seara da Fator, porque eu estava dando uma olhada no site de vocês e é algo interessante que você tem lá, coloca logo bem de cara, assim, é possível perceber. É preciso converter o seu investimento, estou falando aqui em grosso modo, em vendas. É preciso, é o necessário. É o necessário. Exatamente. Uma coisa que a gente fala muito, assim, que performance, muita gente enxerga performance como basicamente campanhas em Google Ads, Facebook Ads, enfim, a mídia digital tradicional. A gente sempre fala muito que performance é ver o quanto a gente impactou no faturamento do cliente. O quanto a estratégia que a gente fez aumentou o faturamento dele, aumentou a carteira de clientes, aumentou a entrada de novos clientes com ticket mais elevado. Tudo isso é performance. Se não olhar para isso, dificilmente consegue manter esse cliente muito tempo. Justamente, em algum momento ele vai perceber que não está tendo resultado proporcional ao investimento dele e vai ser o churn. E é interessante a gente fazer uma separação aqui entre presença digital e o retorno disso, é o retorno do seu investimento.
Presença digital é quase como um branding. A gente pode ter uma presença digital gigantesca em todos os canais, todos os ambientes possíveis, e isso não resultar necessariamente em retorno de investimento. Seja pela forma como está essa presença, seja pela mensagem que está sendo passada para o potencial cliente, tudo isso pode ser, às vezes, até um tiro no pé, aumentar essa presença, aumentar esse custo e não conseguir aumentar o resultado na mesma proporção. Vamos falar um pouco agora da Fator em específico, Roberto. Vocês estão no Rio Grande do Sul, deu para perceber que vocês têm uma gama de empresas que são parceiras de vocês e empresas de renome, grandes empresas que estão ali, em grande parte, comercializando uma para as outras. É isso. Isso. Hoje, assim, a gente tem 12 anos de mercado e a gente tem uma carteira bem variada de clientes dos mais diversos perfis e portes. A gente tem uma característica de adaptar o escopo à realidade do cliente. Isso passa muito para aquilo que eu falei de maturidade, entender a maturidade do cliente e adaptar à realidade, entregar para ele o serviço que ele precisa e não necessariamente o serviço que a gente quer vender. Isso faz com que a gente consiga atender clientes dos portes mais diferentes, mas um foco muito maior no B2B, né, no mercado de empresas que vendem para empresas. Essa é a imensa maioria da nossa base. Bom, você está na Anamid também, a Associação Nacional do Mercado de Indústria Digital, e isso faz uma diferença do ponto de vista de você levar para o mercado boa parte do que a gente tem conversado desde o início dessa entrevista, que é levar um mercado mais profissional para frente. Você falou num trechinho ali que eu não tive a oportunidade de perguntar, mas é interessante a gente falar aqui, que às vezes é até a precificação, é você saber cobrar, é você saber... É um mercado regulado, é isso. Assim, eu nunca fui muito fã dessas questões de tabelas de preços de serviços, porque serviço, assim, ele pode variar muito. É muito difícil tabelar algo, mas um dos serviços que a Anamid ajuda a trazer para o mercado e cada vez mais ela pode fazer é o processo de ajudar a educar o mercado, a entender a diferença entre os prestadores de serviço, entender a diferença entre especialistas e generalistas, quem a empresa deve buscar, qual é o perfil de agência, de empresa, porte, ajudar nesse processo para educar o mercado e ajudar a elevar essa maturidade. Isso é benéfico para todo mundo, é benéfico para as empresas que vão ter fornecedores melhores, é benéfico para as agências que vão ter clientes melhores também. Acho que esse match, assim, é o melhor que uma associação pode fazer. Acho que uma das principais ações, assim, do associativismo no mercado. É isso. Roberto, eu quero te agradecer, obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sei que você tem uma rotina aí agitada, bem frenética. E sempre que tiver novidades, por favor, contate aqui o Real Time. É um prazer conversar com você. Maravilha, fico à disposição também. Obrigado pelo bate-papo. É isso. Pedi só para você ficar na tela enquanto eu me despeço de você, internauta. Obrigado mesmo. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.